nós temos 3 ondas revolucionárias após o Congresso de Viena: 1820, 1830 e 1848. São 3 ondas. As 3 se relacionam com o Brasil. Então, nas 3 a gente tem que identificar algum reflexo dessas ondas europeias aqui no Brasil. A de 1820 é aquela que vai acontecer na Grécia, vai acontecer também aonde? Vai acontecer em Portugal. A Revolução do Porto. A Revolução do Porto, que nós falamos no início da aula, que grande parte dos militares estão tomando poder para limitar o absolutismo de Dom João e chamam ele de volta. Essa revolução é uma revolução liberal. Então, ela tem influência no Brasil? Tem. Acontece na Europa e tem influência no Brasil. É uma onda. Tá? Portugal é mais um. Beleza. 1830, nós tivemos uma outra onda revolucionária. Que o centro dessa onda foi a França. Foi o momento em que Carlos X é derrubado do poder. Ele era o último Bourbon. E aí o que acontece? Ele era um Bourbon da época, né, da Restauração. Depois do Luís XVIII, ele assume. E aí quando chega em 30, os liberais estão com força na Europa. Nós temos as chamadas 3 gloriosas, 3 campanhas gloriosas, as barricadas de Paris. E eles vão colocar a bandeira tricolor de novo para tremular. A bandeira dos Braganças é encostada e eles botam a bandeira para tremular. No texto da aula de hoje, tem inclusive essa imagem contada, que eles contam do navio tremulando a tricolor no porto do Brasil. 2 dias depois, a população do Brasil sabendo o que aconteceu na França. E isso ajuda a fomentar o movimento contrário a Dom Pedro aqui. Então a gente pode dizer que o 7 de abril de 1831, que leva o Dom Pedro a renunciar, é, de certa forma, um desdobramento dessa revolução que aconteceu na Europa, que varreu a Europa na chamada Segunda Onda de 1830. Aqui vai chegar em 31 e Dom Pedro vai cair. 1848, que você falou, a Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos acontece na Europa e vai ser, dessas 3 ondas, vai ser a mais alta. A que vai se espalhar mais, né, que vai ter consequências mais duradouras para a Europa. E ela chega aqui. Chega aqui, que eu falei para vocês que 1848 seria o início desse período de estabilidade. Lembra que eu falei? Se a gente quisesse uma data, a gente pode pegar 1848 como data do início dessa estabilidade, porque ali nós tivemos a última grande revolta. E essa revolta era uma revolta liberal. Tá? Então ela é influência, sim, da Primavera dos Povos, só que ela é controlada por Dom Pedro. E a partir daí, isso é tão forte que nós já conversamos e vamos falar nisso de novo. O que você tem ali é 2 partidos. Um é o liberal e um conservador. Mas qual era a agenda dos 2? Conservadora, né? Conservadora. Isso é importante, ó. Lembram daquela frase? Nunca esqueçam dessa frase, essa frase é muito importante. Nada mais Saquarema do que um Luzia quando chega ao poder. Lembram dessa frase? Eu já falei para vocês dessa frase? Então, o que quer dizer isso? O Saquarema é um apelido que era dado aos conservadores. Luzia aos liberais. Essa frase está dizendo assim, isso no segundo reinado, tá? Nada mais conservador do que um liberal quando está no poder. Tanto que, em alguns momentos, aqueles avanços que a gente associa mais ao liberalismo acontecem exatamente em governos conservadores. Como, por exemplo, a Lei do Ventre Livre de 1871. A Lei do Ventre Livre de 1871 aconteceu num governo conservador, do Visconde do Rio Branco, que era o pai do Barão.